A situação do bolsonarismo tá ficando cada vez mais feia e agora tá envolvendo até Michele. Porque o Nicolas Ferreira fez uma postagem numa rede social dele com uma apoiadora falando que ela queria ver o Nicolas como presidente. E a Michele disse que o Nicolas é o futuro presidente do nosso país. Só que depois a Michele apagou a postagem, muito possivelmente por conta da irritação de Bolsonaro. Porque Bolsonaro e Silas Malafaia estão irritados com o Nicolas Ferreira por conta dos acenos ao Pablo Marçal. E as campanhas municipais de São Paulo estão falando que o crescimento do Marçal na pesquisa do Datafolha foi por conta do apoio do Nicolas. Eu discordo disso, mas está rolando essa situação. O Bolsonaro quer a destruição do Pablo Marçal, porque o Marçal está provocando uma divisão na direita. Alguns bolsonaristas estão querendo fazer voo solo. Eu vejo que isso é um erro deles também, querendo acreditar que a campanha municipal define alguma coisa para a campanha nacional. Mas o bicho tá pegando. E você vai colocar nos comentários 3 pontos que são super importantes. Ponto 1. Michele apagou a postagem porque Bolsonaro ficou irritado? Ponto importante. Ponto 2. Os bolsonaristas estão errados ao acreditarem que dá para nacionalizar a campanha municipal, eles poderão ter voo solo sem o Bolsonaro? E ponto 3. Marçal cresceu por conta de Nicolas Ferreira? Deixa o like no vídeo se você gosta dessa crise bolsonarista, hype também, se inscreva no canal e no próximo domingo, live a partir das 5 da tarde com a cobertura da campanha municipal. O Nicolas Ferreira fez uma postagem numa rede social de uma mulher que estava durante ali um ato de campanha do Nicolas, falando que ela desejaria estar viva para ver o Nicolas presidente. O Nicolas ainda precisa de mais uns 10, 15 anos para poder se lançar como candidato à presidência da República. E ele fez essa postagem. A Michele comentou a postagem dizendo que o Nicolas vai ser futuro presidente do Brasil. Olha a situação. Só que depois, o comentário da Michele simplesmente sumiu. Alguém apagou. Ou foi o Nicolas ou foi a Michele. Muito possivelmente a Michele Bolsonaro deve ter apagado por conta da irritação do ex-presidente. A Michele já havia cometido um ato falho faz um tempinho aí num ato de campanha do Alexandre Ramagem. Porque a Michele foi até o Rio de Janeiro, fez um ato de campanha, um comício só para mulheres, porque ela tem uma penetração maior do que o Alexandre Ramagem, que é um candidato que é nada. Não tem traquejo político nenhum. O pessoal do PL até reclama que o Ramagem nem pede voto na hora que ele faz ali os atos de campanha dele. Enfim. E a Michele se colocou como candidata. Ah, eu que sou candidata, ela... Opa, nós candidatos, ela... Opa, pera lá, né? Eu não sou candidata a nada, né? Já tô me colocando aqui. Porque existe muita especulação que Michele pode ser uma sucessora do Bolsonaro para disputar o Planalto 2026. Tudo isso, na minha opinião, vai depender do desempenho do Pablo Marçal. Porque Michele e Pablo Marçal, eles estão no espectro religioso do bolsonarismo. O bolsonarismo, na minha opinião, é uma religião. Mas o Marçal, por conta da palavra que ele fala, que é uma palavra de prosperidade, esperança, ele é muito mais messias do bolsonarismo do que Michele. Muito mais. Muito mais. Enfim, tudo isso causou um enorme mal-estar. A gente sabe que o Bolsonaro está irritado por conta dos acenos do Nicolas Ferreira ao Pablo Marçal e os ataques que ele tem feito ao PSD, o partido que apoia o Ricardo Nunes em São Paulo, e o partido do Gilberto Kassab. O Bolsonaro não quer Ricardo Nunes e também não quer Pablo Marçal, e muito menos o Guilherme Boulos. Só que de todos os males para o Bolsonaro, o menor é o Ricardo Nunes. Só que essa campanha que os bolsonaristas estão fazendo para boicotarem o PSD afeta o Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes pode ficar fora do segundo turno. O Silas Malafaia fez um vídeo atacando o Nicolas Ferreira, a gente já mostrou aqui várias vezes, ele tá todo babando, eu fiquei meio enojado de ver, então eu não vou mostrar pra vocês esse vídeo do Malafaia, né? Malafaia é meio suadoso, eu fico meio assim. Enfim, o Bolsonaro tá irritado, o Malafaia também, e eles estão atacando o Nicolas Ferreira. A questão é o seguinte, a Raquel Landim do UOL trouxe a informação que as campanhas para o prefeito de São Paulo estão credenciando o crescimento do Pablo Marçal a 2 fatores. Na minha opinião, eles estão errados, mas você vai colocar nos comentários o que você acha. O primeiro fator, o ataque físico do assessor do Pablo Marçal ao marqueteiro do Ricardo Nunes, o Duda Lima.
A campanha do Ricardo Nunes pediu medida protetiva, foi aceito, mas alguns assessores estão dizendo que isso feriu a imagem masculina do Ricardo Nunes, porque não se pede medida protetiva sendo um homem. Na minha opinião, bobagem. E o segundo ponto, o vídeo do Nicolas Ferreira apoiando o Pablo Marçal, que viralizou. Nicolas não é de São Paulo, ele é de Minas, mas isso teria ajudado o Pablo Marçal diante dos bolsonaristas. Outra bobagem, na minha opinião. Por quê? Na minha opinião, o Marçal cresceu, no Datafolha principalmente, por dois motivos. O primeiro deles, voto útil de Marina Helena, que migrou para Pablo Marçal. Nesse momento da campanha, os votos úteis começam a acontecer. E ajuste estatístico da aproximação. Na minha opinião, foi isso. Já falei pra você. O Datafolha não mudou absolutamente nada. Mas os bolsonaristas vão achar que o Nicolas Ferreira tá ajudando o Pablo Marçal? Beleza. Vão acabar atacando o Nicolas. E na sua opinião, por que o Marçal cresceu? Coloque nos comentários, eu quero saber, porque nós precisamos mensurar as próximas pesquisas de avaliação. Eu acredito que o Marçal, ele pode crescer em cima do Ricardo Nunes, sim. Mas nessa semana, por conta da história do boletim de ocorrência da esposa que ela moveu contra o Ricardo Nunes. Mas na pesquisa da semana passada não havia essa história na jogada. Mas vamos observar. O Bolsonaro, claro, que é a destruição do Pablo Marçal. Só que ele não pode falar. Ele não faz essa declaração porque ele tem medo de perder apoiadores. O Nunes, o Tarcísio e o Malafaia já fazem essa declaração aberta. Que eles querem a destruição do Marçal. O problema para o Bolsonaro é que tem uma parcela da direita que está celebrando a ascensão do Marçal. Porque essa parcela da direita está vendo o Pablo Marçal como sendo uma vida à direita sem o Bolsonaro. E o Caio Junqueira, da CNN Brasil, diz que existe uma divisão clara na direita. Porque é uma parte do bolsonarismo que quer alçar voos solos. Então o Bolsonaro se alia a um partido do centro, essa parcela do bolsonarismo vai para um partido radical. O Bolsonaro quer a anistia do 8 de janeiro, esses bolsonaristas acabam indo para o projeto de impeachment de Alexandre de Moraes. Eles não estão fazendo aquilo que o Bolsonaro quer que eles façam. Estão tentando se distanciar do Bolsonaro. Eu vejo que existe uma parcela do bolsonarismo, como no caso do Nicolas Ferreira, que está esperando para ver qual vai ser o resultado desse embate do Bolsonaro com o Pablo Marçal. Se esses bolsonaristas estão achando que eles podem balizar 26 e as suas posições baseadas em 2024, eles estão errados. Porque a campanha municipal ela é muito despolitizada. Não há uma definição clara de esquerda e direita. Em mais de 80 cidades, PT e PL fazem coligação. Então o Pablo Marçal ele pode ser um fenômeno local de São Paulo. E se eles estão achando que eles podem alçar voo solo sem o Bolsonaro em 26, pode ser um erro. Pode ser um erro. Talvez seja. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver. E nós vamos ter que fazer as nossas apostas. Eu acredito que o Marçal tenha mais condições de conduzir o bolsonarismo do que o Bolsonaro e do que a Michelle. Porque como eu falei, o bolsonarismo é um movimento religioso e o Marçal ele tem um discurso messiânico da prosperidade que é diferente daquele discurso cruzadista, do cristianismo do ódio que é pregado pelo Bolsonaro. Nem tanto pelo Bolsonaro, mas pelo Valadão, pelo Malafaia, até partes pela Michelle. Mas isso aí é uma outra história para um futuro que ainda está um pouco distante.